Hoje vamos falar aqui das novas medidas que já entraram em vigor agora a partir do dia 1 de agosto de 2024 para os jovens até aos 35 anos. Vamos saber então como é que estão neste momento estes benefícios a ser aplicados. Olá a todos, meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não forem inscritos ou só chegaram agora, vou pedir então o favor de fazerem parte deste projeto, pois eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Para isso, vou-vos pedir então que cliquem no botão subscrever que está aqui em baixo e juntem-se então aqui ao projeto Renda Maior. Hoje vamos falar então aqui dos benefícios para os jovens até aos 35 anos. Eu vou-me concentrar nas duas grandes medidas, que será então a isenção de IMT, de imposto de selo, e também a garantia a 100% dada através dos bancos. E por isso hoje vamos falar aqui das novas medidas que já estão em vigor desde o dia 1 de agosto de 2024, principalmente esta da isenção do imposto IMT e também do imposto de selo. Só para terem uma ideia, em relação à poupança, daquilo que neste momento podemos estar a falar, eu vou falar aqui de alguns exemplos durante o vídeo, mas agora vou falar aqui de alguns valores que podem ser próximos da vossa área de residência e que neste momento são fáceis de facto de verificar no mercado este tipo de imóveis. Se nós adquiríssemos neste caso um imóvel até 150 mil euros, a poupança aqui do IMT e do imposto de selo seria de 2.479 euros. Se vocês adquirissem um imóvel de 225 mil euros, a poupança seria de 7.500, de forma arredondada, e o máximo que vai este benefício, que é até aos 316.772, e sim, eu estou a usar aqui a cábula porque são muitos números, neste caso o benefício passa os 14.600 euros. E de facto isto é muito dinheiro que vocês podem poupar. Entretanto, algumas questões se colocam relativamente a este benefício. Quem é que pode ter acesso? Serão todos aqueles que são residentes em Portugal, independentemente da nacionalidade. Portanto, se forem estrangeiro, mas a residência fiscal, se for a portuguesa, de facto podem também aceder aqui a este tipo de benefício. Portugueses também podem, obviamente com residência fiscal em Portugal. Já o caso dos imigrantes que estão lá fora registados, aí já não vai ser possível. Nesta isenção aqui não há qualquer tipo de limite relacionado aqui com os rendimentos. Portanto, pode ser alguém que tem grandes rendimentos como tem poucos rendimentos. Neste caso, aquilo que precisam de ter é de facto até 35 anos e residir em Portugal. De acordo com o decreto 4424, o que também devem ter é de facto neste momento até 35 anos e até podem ter 35 anos, 6 meses ou 8 meses ou 9 meses na data de escritura. Uma das coisas muito importantes que de facto muita gente desconhece é que quando está a comprar um imóvel e está a pedir financiamento, existem dois tipos de contrato a serem assinados, nomeadamente o contrato de compra e venda e o contrato de mútuo. Isto significa então que vão fazer o contrato ao proprietário do imóvel, nomeadamente vão comprar esse imóvel, mas também vão fazer um financiamento com o banco. E nesse sentido, tendo em conta que existe esse registro e esse tipo de contrato, nós temos aqui também mais um imposto de selo, que é o imposto de selo do financiamento. Este imposto de selo normalmente é de 0,6% do valor financiado e é pago. Portanto, sempre que vocês tiverem que fazer uma compra, neste caso um imóvel com acesso a financiamento bancário, vocês têm de facto a isenção do IMT e do imposto de selo sobre o contrato de compra e venda, mas neste caso contrato mútuo, que vocês também estão aqui a fazer com o banco, aí têm que pagar o imposto de selo de 0,6% do valor que estão a financiar. Ora, e neste caso, para aquelas pessoas que um deles no casal de facto já tem mais de 35 anos. Então aqui funciona como se fosse, digamos assim, uma metade do benefício. Se tiver um dos membros que tenha menos de 35 anos do casal, de facto vai existir metade, digamos assim, do benefício que é dado aqui no momento em que as guias são emitidas. Portanto, só pagam o remanescente correspondente à outra pessoa que tem mais de 35 anos. E neste caso, se o outro membro do casal tiver já uma outra habitação, ele também, neste caso, não utiliza este benefício, sendo só acedido ou concedido, assim é que é, de facto, ao jovem que tem até 35 anos e que se trata da sua primeira casa. E então, porquê que isto é bom? Isto significa que em casal isto pode ser uma poupança de metade dos custos que anteriormente tinham. E a verdade é que nós podemos estar a falar, como eu disse há pouco, de muito dinheiro. Não só neste caso do IMT, do imposto de selo, mas também dos emolumentos, nomeadamente do registro notário, que são cerca normalmente de 500 euros, que também são a custo zero.
Agora vamos passar aqui então a um exemplo prático. Imaginem que vocês querem comprar um imóvel de 220 mil euros. Neste caso está enquadrado dentro do valor dos 316, de forma arredondada, que de facto está concedido aqui neste tipo de benefício, e vocês então vão aqui ter uma grande poupança. Se vocês verificarem neste caso, o valor do IMT seria de 5.377,58 euros. Relativamente ao imposto de selo, 1.760 e emolumentos aqui mais 500 euros. Só aqui vocês teriam uma poupança de 7.637 euros, sendo que ainda tinham de dar uma entrada de 10% neste caso, nomeadamente por ser a compra da habitação própria permanente, o que significa que se fosse de 220 mil euros, seriam mais 22 mil euros que teriam de ter para poder então adquirir este imóvel. Isto significa que com estes dois benefícios, que é o benefício da isenção do IMT do imposto de selo, juntamente com a garantia a 100% dada pelo Estado através dos bancos, que vocês iriam poupar no total desta operação o valor de 29.637,58 euros. E de facto isto é um valor muito alto que de facto impacta qualquer tipo de poupança. Recordo também que todo o processo bancário, nomeadamente em alguns bancos, tem também custos associados e os mesmos vão continuar a ser imputados. Relembro que esses custos normalmente estão inseridos dentro da prestação que vocês pagam mensalmente e por isso devem também inteirar-se de toda a informação antes de contratarem qualquer crédito. E por isso estamos aqui nós, de uma forma totalmente gratuita, o nosso serviço custa zero para vos ajudar em todo este processo, em toda esta documentação. De facto, aquilo que se estima é que este processo seja muito burocrático, muito minucioso e por isso nós queremos estar aqui para poder ajudar as pessoas a conseguir concretizar os seus sonhos, nomeadamente a comprar a sua casa, a sua primeira casa. Podem então aceder ao site www.patrimoniomaior.pt e preencher no simulador os vossos dados para que seja possível um dos nossos consultores de crédito entrar em contacto convosco e vos ajudar em todo este processo. Nós estamos sempre aqui do lado de quem vai comprar os imóveis e por isso o que queremos é que de facto seja tudo muito bem revisto e, acima de tudo, conseguirmos aqui o melhor financiamento e que todo o processo corra pelo melhor. Se vocês também tiverem um crédito em curso e quiserem encontrar melhores soluções, nós também fazemos esse serviço totalmente gratuito. Basta, de facto, preencher então o simulador no nosso site ou então enviem-nos um e-mail para info@patrimoniomaior.pt e, de facto, basta então solicitar os nossos serviços para que seja possível ajudarmos então, como eu disse, em todo este processo. E a verdade é que para ter acesso a este segundo benefício, que será a garantia de 100% dada pelo Estado através dos bancos, em que o Estado vai ser o fiador em 15% do valor do imóvel, onde o limite de financiamento, e neste caso o custo do imóvel, não pode ultrapassar os 450 mil euros, e aqui também existe, de facto, até ao 8º escalão dos rendimentos, nomeadamente até cerca de 80 mil euros por ano, de facto podem usufruir desta garantia do Estado. E aqui o Estado será então o fiador durante 10 anos do crédito, no valor, digamos assim, de 15% daquilo que estão a financiar. E neste caso, esta condição torna-se de facto uma condição nova no mercado, que ainda vai demorar a ser implementada, nomeadamente a partir de dia 10 de setembro, e só aí é que vamos saber os meandros deste tipo de garantias que ainda não estão a ser aplicadas. Aquilo que neste momento está a acontecer é que o Estado vai substituir então aquilo que nós designamos também por sinal, aquela entrada que nós damos quando estamos a fazer um CPCV, um contrato de promessa, compra e venda. E desta forma nós temos que perceber como é que isto vai acontecer. Ao fazermos um CPCV, normalmente temos que entregar do nosso capital os tais 10% de entrada e assim temos que ver o que é que neste momento os bancos vão fazer. Se criam linhas de crédito para nos poderem facultar esse dinheiro para quem não o tenha, de forma a depois financiar aqui o restante e dar também esses 10%, digamos assim, que nós necessitamos como crédito, ou se neste caso, de facto, as pessoas que tenham disponibilidade adiantam o sinal, dando os 10%, por exemplo, de entrada, e depois o financiamento é de 100%, devolvendo esse dinheiro a quem de facto deu a entrada, nomeadamente aquele que está interessado em comprar. E por isso, neste momento, temos que perceber aqui o que é que a banca vai fazer para poder também aqui colmatar esta situação contratual da entrada de 10% no caso da habitação própria permanente. A verdade é que o Estado aqui vai se tornar fiador durante 10 anos, mas isso não quer dizer que os bancos não tenham que fazer a sua devida análise, nomeadamente sobre a taxa de esforço e a DSTI, que será então, neste caso, um rácio de grau de esforço financeiro, neste momento, que tem que ser analisado aqui em relação à pessoa que está a pedir o financiamento, ou às pessoas que estão a pedir o financiamento, digamos assim, do imóvel. E por isso aquilo que vai acontecer, vai ser necessário apresentar na mesma garantias que conseguem pagar, obviamente, o financiamento, nomeadamente o empréstimo, seja através de contratos de efetividade, bons rendimentos, boas contas de poupança,
outro tipo de imóveis ou até mesmo fiadores. Isto porquê? Porque se calhar o Estado, ao fim dos 10 anos, neste caso, acaba por sair, digamos, do contrato, mas mantém-se os outros fiadores até ao final do contrato, se vocês apresentarem ou se tiverem essa necessidade de apresentar essa garantia para poderem ter acesso ao crédito. O que se sabe também é que, de facto, isto é uma garantia a 100%, o que significa que será sobre 100% do valor financiado e, por isso, se alguém quiser adquirir 85% ou 95%, não será possível. O que é possível é usar, digamos assim, estes dois benefícios, digamos assim, de uma forma isolada, ter acesso, por exemplo, à isenção do IMT e do imposto de selo e não usufruir desta garantia de 100%. Ou então pagar o imposto, se assim de alguma forma tiverem que o fazer, mas neste caso podem usufruir desta garantia. Ainda não se percebe muito bem como é que vai ficar aquele casal em que pede a garantia de 100%, mas um deles tem mais de 35 anos. Como é que vai funcionar aqui, de facto, esse tipo de apoio, tendo em conta que é o mesmo imóvel e tendo em conta que tem aqui, um tem benefício e o outro não. Por isso vamos ter que aguardar aqui os meandros daquilo que vai surgir a partir de setembro, nomeadamente o protocolo, a portaria, que vai, de facto, esclarecer, então, estas nuances. Por fim, apenas quero deixar aqui uma última instrução que acho que considero ser muito importante, é que, de facto, nem todos os bancos são obrigados a aderir a estes benefícios e estes benefícios têm plafond. Isto significa que vai ser necessário fazer aqui uma espécie de adesão a este benefício, não se sabe neste momento com que tipo de requisitos é que temos que fazer para podermos garantir que os nossos clientes, nomeadamente quem tem interesse em ter acesso a estes benefícios, tenha que preencher. De qualquer das formas, vai ser de facto limitado. Vai existir aqui então um programa para 2024, não sabemos se vai continuar em 2025 ou em 2026 e se existe um plafond, quais são os critérios de atribuição desse plafond. Será por ordem de entrada, em termos de pedido? Ainda não sabemos muito bem e teremos mesmo que esperar para poder esclarecer estas situações. Por isso já sabem, temos que esperar agora até ao dia 10 de setembro para perceber aqui mais informações e como é que os jovens, através de facto dos bancos, vão aceder a esta garantia do Estado, que vai ser então fiador de 15% do valor do imóvel e por isso vamos ter que aguardar e se quiserem o nosso acompanhamento e se quiserem saber mais sobre este assunto, nós neste caso temos todo o gosto em acompanhar os vossos créditos e por isso assim tiverem interesse em mudar de crédito ou fazer um crédito novo para a vossa habitação e se quiserem ter acesso a estes benefícios, por favor, falem connosco através do nosso site www.patrimonioMaior.pt ou através do nosso e-mail info@patrimoniomaior.pt. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Eu espero-vos no próximo.